Fala pessoal, boa noite. Essa é a segunda parte daquele vídeo que eu gravei ontem. E aí aquele vídeo abordava um pouco mais as configurações de Python, instalação do Visual Code, do Notepad++. Então são coisas bem simples que a gente instalou ontem, beleza? Hoje eu vou abordar um pouquinho mais a programação em Python para a gente poder conhecer um pouco mais, entender um pouquinho mais sobre variáveis, funções, algumas outras funcionalidades dentro do Python, beleza? Então vamos cair dentro aqui, vamos marretar. Ontem a gente criou um programa, um programinha bem básico aqui, que na primeira linha que a gente vê ali, que é o num, que recebe o número 1, aquilo ali é uma variável. E aí, a partir da linha 2 em diante, essa variável ela recebe esse número 1. Então, a variável chamada num, ela contém o valor 1. Então, o que acontece? Na linha 3 eu faço aquela pergunta: se num é igual a 0, ele mostra lá no terminal igual a 0. Se não, diferente de 0. No nosso caso aqui, como ele é 1, ele vai ser diferente de 0. Tá? Então, como eu falei ontem, a gente tem as decisões aí na linha 3 e na linha 5. E essas decisões, essas condicionais, elas precisam retornar um valor booleano, tá? Então vamos dar uma olhada aqui só para entender. Aqui a gente tem o valor, uma variável inteira, tá? Aqui eu vou ter uma variável float, que é uma variável que a gente tem as casas decimais, beleza? Que é muito usado para fazer cálculo monetário. Aqui a gente tem o string, tá? Vou colocar aqui como nome string, nome da pessoa, beleza? Vou colocar aqui a string. Aqui outro tipo de variável, a gente tem a lista, tá? Que eu vou definir aqui, ó. Posso definir uma lista assim, ou de repente uma lista de strings, tá? Temos essa parte da lista de strings, beleza? Ok. Nós temos a variável, essa lista aqui é uma do tipo list, né? Nós temos uma variável booleana, que a gente recebe um valor, vou colocar aqui, ó, verdadeiro ou falso, tá, beleza? Booleano. Nós temos uma tupla, que dentro do Python a gente referencia por parênteses. Então a tupla é tipo uma lista, mas não pode ser alterada depois que definiu, tá? E nós temos o dicionário, que a gente utiliza muito o dicionário para poder criar os nossos registros, para poder de repente inserir na base, organizar um pouquinho melhor. Vou colocar aqui, ó, colocar nome,
Marte. Aí, idade. Profissão. Desenvolvedor de software. Beleza. Então nós temos essa gama de variáveis aí, esses tipos, tá? Não vou entrar em muito detalhe das variáveis para não começar a complicar. Então a gente vai ficar nesses tipos de variáveis. Vou mandar um print aqui para a gente ver. Print verde e print false. E aí nós temos o print on e o print data. Beleza. É isso aí, vamos salvar. Agora vamos abrir o nossa linha de comando, né? Que nosso projeto está aqui dentro, né? Vamos lá. E aí Python. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Python application. Beleza, aqui a gente printou tudo que a gente passou para dentro das variáveis. Então ele mostrou aqui. Só para a gente concluir um raciocínio aqui, quando a gente fala de uma lista, a primeira posição dela aqui é o índice 0, 0, 1, 2. Então se eu quiser pegar a primeira posição dele, eu vou colocar como 0 aqui, e lá na minha posição da lista, ele vai trazer o valor 1. Então deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vamos comentar essa galera aqui, tá? Comentário para várias linhas. É esse cara daqui. Beleza. Vamos comentar essa tupla aqui junto com o cara de baixo e vamos deixar só a parte que a gente precisa para poder não confundir aqui pra gente. Vamos lá. Ok. Salvei. Agora só vai vir a lista, tá? Então nesse caso aqui, na primeira opção, deixa eu ver se eu consigo size. Acho que não. Deixa eu editar esse cara aqui. A primeira opção ali que a gente tem é a gente. Deixa eu ver se eu consigo botar uma fonte um pouquinho maior. Beleza. Acho que 24 tá bom. Aí, agora sim. Na primeira opção ali, a gente tem o número 1, que a gente colocou aqui, tá? Então, na realidade, quando a gente coloca o número 1, o 0, ele pega a primeira opção. Então, se eu quiser pegar o ABC dessa lista str, eu vou colocar o 0 aqui, tá? Então, olha lá. Eu peguei a primeira opção da lista. Se eu quiser pegar a última opção, eu coloco -1. Porque na realidade, 0 é aqui na frente, -1 seria de trás para frente. Então se eu boto -2 aqui, eu pego o antepenúltimo, né? Olha lá, 9899. Então se você quiser fazer, você tem uma lista muito grande, falar assim, eu quero pegar só o último,
você bota -1. Se você quiser pegar o antepenúltimo, você coloca -2, e assim por diante. Aqui é a mesma coisa, 0, e aí você consegue pegar através desse cara. Você coloca a variável, colchete e define um índice. Mesma coisa, um pouquinho parecido, não vou dizer a mesma coisa, né? Mesma coisa é errado falar. É parecido você colocar isso aqui, ó. Eu tenho a data aqui embaixo que eu recebi um dicionário, e aí para eu acessar um tipo, vamos dizer assim, porque o dicionário ele é dividido da seguinte forma: quando você tem aspas, fechou aspas, beleza. Aqui é o nome, o 2 pontos define que esse cara do lado esquerdo aqui é a minha chave e do lado direito é o meu valor. E aí a minha vírgula define o seguinte: agora qual é o próximo chave e valor? É idade, o valor é 30. E aí mesma coisa, vírgula, qual é a próxima chave? Chave e valor. Profissão é a chave, valor é o desenvolvedor de software. Então aqui quando eu faço isso aqui, ó, data, e abro esse colchete, é como, entre aspas, eu pegasse o índice do cara, mas em vez de pegar o índice, eu pego a chave. Eu uso a chave para pegar o valor. Tá? Então, se eu colocar nome e rodar, ele me traz o valor de nome. Beleza? Então, com isso, eu consigo recuperar qualquer informação dentro da parte do dicionário. Só que o que acontece? No dicionário eu só posso ter uma chave, porque a chave ela tem que ser única, porque senão eu não vou conseguir recuperar ela, entendeu? Então a chave ela tem que ser única, eu não posso ter dois nomes aqui, ele vai ter só um. Depois vocês vão entender que a gente pode sair misturando as coisas, porque entende o seguinte: a chave ela tem que ser uma string. Aqui ela pode ser qualquer tipo de variável. Então eu poderia colocar, ao invés de colocar 30 como sendo uma string, eu posso definir o 30 como inteiro. Então aqui nessa chave nome e o valor Martin, ele é do tipo, o valor é do tipo string. Agora na idade, a minha chave idade, o valor da minha idade que é 30, o meu tipo é inteiro, tá? Então eu posso colocar aqui idade e ele recuperar a minha idade. Então ali dentro entenda que cada valor desse aqui eu posso colocar um tipo de variável. Então quer dizer que eu poderia colocar uma lista aqui. Se eu definir abre e fecha colchetes aqui, pode, não tem problema. Se você colocar uma profissão aqui, ele pode ter mais de uma profissão. Então, de repente, sei lá, uma outra profissão aqui, professor, né? Então a gente tem naquela chave, o valor dele é uma lista. Então o valor da profissão ele é do tipo lista. Então beleza. Com isso a gente consegue entender como é que a gente pode organizar os dados dentro de cada variável. Então a gente vai pensar, esse tipo de dado ele se encaixa melhor em uma string, num numérico, né, num inteiro, aliás, numa lista. Vou ter mais de uma opção, então de repente uma lista. E aí você começa a trabalhar com essas informações, você começa a usar elas para poder você armazenar e usar dentro da programação mesmo.
Vamos fazer um teste aqui, só para entender, que é o seguinte. Aqui a gente abordou as variáveis, tá? Agora, a gente vai abordar a seguinte forma. Em qualquer linguagem de programação, você pode ter um conjunto de funções, vamos falar assim, tá? E esse conjunto faz com que você organize um pouco melhor o código e consiga reutilizar, tá? Então, esse conjunto de funções, vamos dizer, uma função, você poderia definir essa função, vou colocar aqui uma função soma, tá? Então, vamos pensar aqui. Para o Python entender que isso aí vai começar a ser uma função, você tem que colocar def na frente do próximo nome. Então, tipo, você vai definir aqui, né? Variável eu posso colocar direto. Variável. Coloquei direto. Então, essa variável aqui recebeu o inteiro 1. Agora, quando eu digo para o Python assim, ó, def, ele espera que eu dê um espaço e coloque o nome de uma definição, de uma função, tá? E aí, depois do parênteses aqui, o Python exige esse tipo de sintaxe, que é o seguinte, eu vou botar 2 pontos. Quando eu faço isso, o Python entende o seguinte, ó, beleza, a partir de agora, quando eu der Enter, ele vai me dar um espaço, tá vendo? Ele deu um espaço aqui para dizer que tudo que está com esse espaço pertence à soma, ou seja, ele está ali dentro de soma. E aí eu posso dizer o seguinte, ó, vou colocar aqui um print 1 mais 2, por exemplo, tá? Salvei, eu defini a soma. Dentro de soma tem um print 1 mais 2. Se eu executar isso aqui, o Python não vai me mostrar nada, porque na realidade, olha lá, ele não mostrou nada. Na realidade, eu só defini, eu não chamei essa função. Para eu chamar essa função, eu vou colocar soma, abre e fecha parênteses. Então, lembra quando eu falei que a programação vem em linha assim, executando e armazena e depois, né, vai executando em linha, teoricamente? É isso aí. Então, se eu defini a minha função aqui no Python, na linha 3, chamado soma, eu posso chamar ela aqui embaixo. Eu não poderia chamar antes dela ser definida, tá? Então, vamos lá. Olha lá, deu 3. Então, o que acontece? Ali ele fez a soma e passou 3. O que eu posso definir aqui é passar uns valores para a soma. Então, como é que eu passo uns valores? A gente chama isso aqui, dentro de uma função, ou método e etc. Dentro desse parênteses, a gente chama de parâmetro. Então, a gente tem um parâmetro que é o A, vírgula, o segundo parâmetro que é o B. Então aqui eu poderia colocar 1,2. Aqui embaixo, aqui dentro, eu vou colocar A, que é a minha variável, e B, porque a minha variável eu defini aqui dentro como parâmetro. E aí quando eu chamar essa soma, a primeira posição vai ser referente a A, como eu defini ali em cima, e a segunda posição vai ser referente a B. Então, vou salvar e executar. Você pode ver que ele retornou tranquilamente o número 3 ali. Tá? Eu poderia fazer uma outra soma aqui embaixo e colocar 8,9. Tá? Então, ele vai me apresentar 2 valores e vai somar os 2 valores. Tá vendo que eu consegui organizar e reaproveitar o mesmo código em vários lugares? Então, tipo, coloquei aqui na linha 7.
e reaproveitei o código na linha 9. Então, a função ela serve bastante para isso, para organizar e a gente conseguir reutilizar o código, tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte, entendemos um pouco como é que funciona a função, né? E aí acontece o seguinte, no Python, como em qualquer outra linguagem também, nós podemos importar várias funções de outros lugares, tá? Existem diversas funções que o Python e outras linguagens de programação eles disponibilizam para vocês. Isso aí é bem tranquilo. Então, o que acontece? Para a gente utilizar algum módulo, nós usamos a palavra, né, import. E logo em seguida a gente define o módulo. Como é que eu sei disso? Eu sei que o Python tem esse módulo OS aqui. Eu sei disso. Então o que acontece? Dentro desse módulo OS eu tenho várias funções ali dentro. Então eu vou utilizar uma função chamada environ, tá? É o seguinte, eu vou fazer o seguinte, vou chamar aquele módulo e aqui eu vou colocar environ, tá? O que essa função faz? Na verdade, essa função pega a variável de ambiente da máquina, tá? É isso aqui que ele faz, ó. O que é a variável de ambiente? Vamos lá, env, variável de ambiente do Windows. A gente vai pegar o path dele, tá? Vamos lá. Ó, isso aqui tudo é o que está aqui embaixo, tá? Repara o seguinte, ó, C, blá, 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 blá. E aí aqui também tem esse cara. Claro que o Windows ele concatena com esse cara aqui para poder jogar os dois, então acaba ficando C, o Windows System, então ele junta esse path com aquele outro do meu usuário. E aí o que eu fiz com o Python aqui foi, na verdade, importar o módulo OS e usar esse tipo de funcionalidade. Então a gente entende que a gente consegue importar qualquer módulo que o Python que exista no Python. Então onde a gente consegue encontrar essas diversas módulos, essas diversas funções. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu abrir o ROM só para vocês terem uma ideia. Vou colocar aqui, ó. Forma de OS import Python. Vamos ver como é que é. Mais ou menos tá aqui, ó. A gente consegue entender esse módulo OS através dessa documentação do Python. Aqui, ó, docs python org 3, que é o Python 3, versão 3.10.4, library OS. Então aqui dentro ele descreve como funciona esse módulo, né? E aí aqui, ó, OS Environment. Aí ele descreve como é que ele funciona, né? E aí dá um exemplo aqui como é que você usa. E aí existem outras funções aqui, ó, chd, fchd, get cwd, e aí você vai tendo várias funções aqui dentro, beleza? Então, entendendo isso, a gente consegue buscar várias funções lá dentro do Python. Eu vou fazer um exemplo aqui de como a gente poderia criar um arquivo, né? Deixa eu só abrir a pasta aqui só para a gente ter a pasta tudo certinho. Meu PC, user, e aqui projeto, select folder, deixa
ele aparecer aqui, save, beleza, só para ter uma ideia, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui dentro do projeto, porque aqui a gente só tem o Python, o appy. Deixa eu ver se eu consigo criar aqui, aí, new file. Vou criar uma situaçãozinha aqui, só pra gente, vou colocar um arquivo chamado local.txt, e aí esse arquivo, deixa eu criar ali, tá, esse arquivo local.txt vai ter o seguinte, teste na primeira linha, ABC na segunda, oi na terceira, e todos e marreta, beleza. Vou salvar esse cara e agora eu vou fazer o seguinte, f igual a open, vou mandar um comando do Python, eu não preciso importar esse módulo porque o módulo já é nativo, né, dentro da programação do Python. Aqui eu estou definindo qual é o nome do arquivo, o local dele já está aqui, então eu só coloco o nome do arquivo e digo qual é o tipo, se vai ser leitura, escrita, aqui eu só vou ler, tá? Então vamos botar um print aqui e vamos colocar fread para leitura. Quando eu faço isso aqui, ele joga as informações dentro do f, que é a minha variável, ele joga as informações do módulo para abrir o arquivo, então ele joga aqui. E aí eu passo a usar a função dele, então é como se ele gerasse uma informação na memória, e aí com isso eu consigo executar e mostrar o conteúdo do arquivo. Tá, então, olha lá, beleza. Então, teste, ABC, oi, todos, marreta. Então, com isso, a gente usou uma simples função, né, que é o open, e depois executamos na verdade o open aqui abriu o arquivo, armazenou, e aí depois usamos uma função do open, né, que foi o propriamente dito o arquivo, e aí a gente conseguiu ler o conteúdo, beleza? E aí, para um entendimento e a gente conseguir finalizar, para a gente entender esse conjunto, a gente tem que entender o seguinte, que no Python existe uma gama de módulos, né? E essa diversidade de módulos que existem no Python é o seguinte, alguns eu chamo um pouco de framework. Por quê? Framework é um conjunto de programações para poder facilitar o desenvolvimento. Então, no Python a gente consegue criar uma aplicação web. Só que a gente consegue criar uma aplicação web da forma tradicional dentro do Python. Se a gente tentasse fazer isso, ia demorar muito. Então, o que a galera fez? A galera criou alguns módulos, né? Alguns frameworks para poder facilitar a construção de uma aplicação web. Então, existem outros frameworks também. Um dos frameworks que a gente, pelo menos eu uso bastante, é o Flask. O Flask ele é usado para poder levantar um servidor web, né? Tipo, você ter um serviço web. Você conseguir criar serviços web para poder as pessoas acessarem. Tanto para integrações com aplicativos, como aplicações web. Então, essa é a funcionalidade do Flask, a gente levantar um serviço, tá? Então, eu não vou entrar muito em detalhe como é que funciona. De repente, depois a gente começa a ingressar no Flask para poder começar a entender um pouquinho mais. E aí, depois, futuramente, a gente pode até entrar na parte de como fazer um deploy do Flask, né? O deploy é como colocar
essas informações no servidor, né? Como a gente empacotar isso e mandar lá para o servidor e ter uma URL, acessar uma URL, né? Então isso é importante, a gente também ter todo esse processo para poder entender desde a nossa máquina até o deploy em produção. O Flask ele é muito usado em alguns serviços da AWS, né, que a AWS é um servidor cloud, que futuramente a gente vai ver isso. Por enquanto é uma sopa de letrinha aí para a galera que está começando agora. Mas tem que entender que quando a gente chegar nesse momento, eu vou explicar lá dentro da AWS, vou fazer todo o processo, a gente vai executar algumas linhas de comando para fazer deploy, né, para empacotar esses serviços da nossa máquina para lá, então ficando um pouco mais fácil, tá? E então é isso, pessoal. Muito obrigado de novo aí. Espero que eu tenha ajudado muito a galera aí com as coisas. Novamente, vou passar esse link para a galera que normalmente tá me perguntando sobre os treinamentos. E aí, beleza. Vamos continuar aí. E aí, até a próxima aula. Valeu!